Bom dia a todos, glória a Deus. Mais uma oportunidade, uma grande oportunidade, um presente de Deus, né? Aproveitarmos esse tempo juntos, nos alimentando da luz. A verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem, a palavra de Deus, o Verbo, Cristo, a graça e a verdade. Obrigado por você estar junto comigo. Pedindo sempre que você participe conosco, se inscrevendo, compartilhando, comentando. Isso é muito importante, esse feedback, esse nós estarmos juntos nesse propósito de semear a palavra. Porque todos nós precisamos desse alimento, a palavra de vida eterna, a palavra que todo dia nos alimenta, nos ensina, nos fortalece, nos anima. Eu estou aqui, graças a Deus. Você está aí, graças a Deus. Porque Ele nos deixou uma palavra que nos guia, que nos ensina, que nos fortalece, que nos renova. Nós precisamos beber desta fonte todo dia. Amém? Eu estou aqui como um vocacionado e conto com você de estar junto comigo nesse canal, que cada dia fica melhor, porque estamos juntos. Que nós estamos todos aqui num propósito só, de aprender. Não estou aqui para te ensinar, não estou aqui para dizer que sou melhor que você, que sei mais que você, muito pelo contrário. Eu estou aqui para compartilhar das minhas experiências e dentro disso também eu estou aprendendo, estou crescendo. E todo dia eu preciso crescer e aprender. É isso? E preciso preciso que essa graça seja derramada na minha vida. E para pregar também da mesma forma, eu preciso da graça de Deus, porque pregar o Evangelho é uma responsabilidade muito grande. É isso? Porque não é a palavra que quer salvar, é uma palavra que quer transformar, é uma palavra que quer iluminar, que quer resgatar. Uma palavra que é a verdade, que é Cristo. Cristo é o verdadeiro amor e o amor verdadeiro. E ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, ele é o caminho, a verdade e a vida. É ele que nos liga com Deus e é ele que liga Deus conosco. É Cristo. Ele é essa redenção, essa ponte, essa conexão perfeita entre Deus e os homens, entre os homens e Deus. Pai, nos dá a tua graça nesta manhã para ministrar e derrama dessa mesma graça para aqueles que vão ouvir, Senhor. Que possam se encontrar com a tua paz, com a tua justiça, com a tua alegria e aprender de ti. Beber dessa fonte que sacia, desse pão que alimenta, desse alimento espiritual que jorra para a vida eterna. No nome de Jesus, assim nós oramos e te agradecemos. Amém. Evangelho de João, capítulo 21. Eu vou citar o capítulo 21, do verso 15 até o 17, e vou citar Atos 2, do verso 37 até o verso 41. São momentos distintos da vida de Pedro, não é isso? Circunstâncias distintas ocorridas com a mesma pessoa. Amém? Para trazer uma ideia sobre as experiências desse apóstolo, desse homem vocacionado por Deus e desse grande legado que o Senhor, através das Escrituras e daqueles que fazem parte dessas Escrituras, deixaram para nós. Evangelho de João, capítulo 2, o verso capítulo 21, Evangelho de João, capítulo 21, do 15 ao 17, diz assim: Pedro é interrogado. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. 16.
Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhes perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhes ter dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Louvado seja o nome do Senhor. E em Atos 2, o verso 37 ao 41 diz assim: Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Então, igreja, a mensagem que eu queria trazer hoje, falando sobre a vida de Pedro, não é isso? Pedro foi aquele homem que Jesus se encontra com ele e ele tem muitas experiências com Cristo. Num discipulado de 3 anos, experiências extraordinárias com um Cristo ali manifesto, um Cristo 100% homem, um Cristo 100% Deus, mas que pedagogicamente ele, em parábolas, em experiências, em milagres, em coisas extraordinárias, em curas, em ensinamentos, em discipulado, transmitia as verdades do reino para os apóstolos, porque Deus veio em forma humana como Cristo, o Verbo, não é isso? Ele veio o quê? Chamar um povo, formar um corpo, estabelecer um reino. Então Jesus Cristo vem com uma missão extraordinária de discipulado, de chamado, de construção, não é isso? Construção do seu corpo, a igreja, num processo que vem lá de Gênesis até o Apocalipse, passa por nós e passa pelos os antigos, passa pela igreja hoje e vai até o fim, porque ele é alfa, ele é ômega, ele é princípio, ele é meio e ele é fim. Então, ele é o início e é o fim de todas as coisas. Então, ele nessas experiências, ele traz o quê? Verdades, não é isso? Preparando o seu povo, o seu corpo, a igreja, os chamados, aqueles que vão ser vocacionados, chamados em fé para viver o evangelho, fazerem parte do corpo de Cristo, a igreja, e levar essa mensagem de redenção, de salvação até os confins da terra. Amém? E isso vem num processo todo de construção pedagógico, não é isso? Com experiências e depois com a descida do Espírito Santo para fazer a obra completa da redenção e da salvação de toda a humanidade, formar o seu corpo, completar o seu corpo, confirmar a sua palavra profética, não é isso? E formar a sua igreja, não é isso? E estabelecer o seu reino. Amém? Então, Pedro, ele foi chamado. Ele foi chamado e disse: Pedro, tu vais ser pescador de almas. É isso? Então, Pedro foi aquele homem que ele chamou, disse: olha, agora tu não vai ser mais pescador, simplesmente um pescador de peixe, tu vai ser agora um pescador de almas. Não é isso? Então, Pedro foi aquele que também teve as experiências de quê? Quando Pedro disse: Senhor, tu és o Cristo, né? É isso? E Deus, é uma revelação que Pedro recebeu, né, da parte de Deus, que Jesus Cristo era o Cristo, uma experiência extraordinária com Deus. Pedro foi aquele que recebeu de Deus o quê? Que disse as chaves as chaves do céu e do inferno, e que tudo que ligasse na terra seria ligado no céu, e tudo que ele ligasse no céu seria desligado na terra.
Por quê? Porque ele tinha recebido as chaves, né? Qual é a chave? Que Cristo é a pedra angular, a rocha, sobre o qual, o fundamento sobre o qual, não é isso? A igreja ia ser construída. Pedro seria o quê? Aqueles que por fé estariam sobre essa rocha, edificando esse corpo debaixo dessa rocha superior que é Cristo, que é a cabeça. Pelo que Cristo fez, pelo que Cristo disse, por quem ele é. Está fundamentado a igreja, por sua palavra, por seu testemunho, por sua morte, vida, morte e ressurreição. Então Pedro recebeu também essa revelação. Pedro tinha experiências extraordinárias. Foi aquele homem também que foi no Monte da Transfiguração e viu, junto com Jesus, Elias e Moisés, os profetas, não é isso? A lei e os profetas. Não é isso? Um homem de relação íntima e de experiências espirituais extraordinárias com Cristo no seu discipulado. E também foi aquele que, por fim, é isso? Por fim, viu Jesus caminhando sobre as águas e, num ato de fé e coragem, ele disse: Senhor, se tu és o Cristo, deixa eu ir caminhar contigo sobre as águas. E Jesus disse: vem, Pedro. E Pedro foi e, por fé, caminhou sobre as águas. Uma experiência extraordinária. E ali aquele homem, na hora que ele sucumbiu, o Senhor estendeu as mãos e colocou ele de volta no barco. Mas quer dizer, o que eu estou querendo dizer, que Pedro teve essas experiências extraordinárias no discipulado. Um homem que estava sendo preparado, mas que era um ser humano limitado, que ainda não tinha recebido o Espírito Santo. Então, todo esse processo de ensinamento, de espiritual, de realidades, teria que ser passado para quê? Para que viesse a ser forjado aquele homem vocacionado, que no futuro iria estar apto realmente a fazer a obra missionária, a obra de evangelização, a testemunhar a fé, a testemunhar a verdade da revelação, que é Cristo. Aquele homem que testemunhou tudo que Jesus fez, tudo que Jesus disse, que já testemunhou tudo que Jesus viu a realidade das coisas espirituais em experiências vivas, que ele estava sendo preparado para uma grande missão. Louvado seja o nome do Senhor. Mas esse mesmo homem que teve experiências tão extraordinárias na parte espiritual, em milagres, em situações extraordinárias de poder, de domínio do Senhor Jesus sobre as águas, não é isso? Sobre a multiplicação dos pães, esse mesmo homem, louvado seja o nome do Senhor, que teve a revelação de que Jesus era o Cristo, o Messias, esse mesmo homem que teve uma experiência no Monte da Transfiguração, com Elias, com Moisés, com Cristo, com Tiago, com João, esse mesmo homem que tinha fé extraordinária para andar sobre as águas, louvado seja o nome do Senhor, ele revelava a sua parte humana, não é isso? Ele revelava a sua parte humana, né? E ele não aceitava o fato de Jesus dizer que tinha que perdoar 70 vezes 7. Esse mesmo homem não quis que Jesus lavasse os seus pés. Esse mesmo homem tão cheio de fé, de coragem, disposto, esse mesmo homem tão determinado, ousado, esse mesmo homem cheio de graça, que tinha intimidade espiritual com Deus, esse homem que era presente em todas as situações mais distintas e extraordinárias com Jesus, que era um servidor, que era um adorador. Esse ser humano teve experiências também de desastrosas, onde foi revelado o quê? As suas fraquezas, a sua humanidade, as suas limitações, a sua justiça própria, a sua vontade e determinação de fazer as coisas na sua força, na sua inteligência, na sua vontade. E muitas vezes tinha que ser advertido por Cristo. Teve momentos que ele não aceitava o fato de que tinha que perdoar 70 vezes 7. Ele não entendia a graça do perdão e o perdão da graça revelados no sacrifício que ia vir a acontecer. Porque Cristo ainda iria para o sacrifício, mas já anunciava que era necessário que ele padecesse, que ele morresse em morte de cruz, mas que no terceiro dia ele ia ressuscitar. E esse homem não entendia. Não aceitou o fato de se revestir de humildade para lavar os pés de todos aqueles que nos circundam, que fazem parte da nossa vida, daqueles que fazem parte da nossa caminhada, porque precisamos lavar os pés uns dos outros, porque somos imperfeitos e precisamos aprender a amar, a perdoar,
Precisamos aprender a crescer com os acertos e com os erros. Precisamos chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, se identificar com a dor alheia, com a necessidade alheia, como disse o pastor Roberto. Ser cristão é ter a sensibilidade de perceber a necessidade do próximo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Jesus não negava em nenhum minuto dizer a verdade. Jesus ama todos os pecadores, mas Jesus em nenhum momento ele negou a verdade de que nós precisamos nos arrepender, precisamos conhecer a verdade, precisamos buscar a santificação, a obediência, precisamos crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, precisamos nascer de novo, ser uma nova criatura, porque, como disse também o próprio pastor Roberto Costa, que eu estou citando novamente nessa mensagem, um abraço, meu irmão, ele falou, olha, aquele que nega a verdade para o seu próximo está em trevas. Então, todos nós que estamos mortos nos nossos delitos e pecados, por não conhecermos a verdade, precisamos ouvir a verdade e a palavra. Então, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. E como crerão se não ouvirem? E como ouvirão se não há quem pregue? Tem que ter um Marcos Girão, tem que ter um João, um Pedro, uma Maria, uma Ana, um Moisés, um Elias, uma Norma, tem que ter uma Vânia, tem que ter uma Edith, tem que ter as pessoas para pregar a verdade que é Cristo, a verdade que salva, que liberta, que cura. E levar a luz para todos os pecadores, porque um dia também nós estávamos mortos e a luz foi manifesta para nós, a palavra que nos libertou e nos fez ser uma nova criatura. Então, essa verdade ela tem que iluminar o mundo todo. Porque ele disse, olha, eu sou a luz do mundo, enquanto eu estou no mundo, vocês não andarão em trevas. Ele disse, olha, a luz esteve no mundo, mas o mundo amou mais as trevas do que a luz. Precisamos amar a luz, precisamos nos alimentar da luz. A luz que vem do mundo ilumina todo homem, Cristo. A luz continua, a luz pela palavra, pelo Espírito Santo. Ele já está ressuscitado, glorificado e enviou o Espírito Santo para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Para nos consolar, para ser nosso advogado, para ser nosso guia, nosso mestre, e para nos selar com o Espírito Santo da promessa e dizer, olha, você foi comprado, você é corpo de Cristo, você pertence a Cristo, você pertence a Deus, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, amém? Receba essa palavra, louvado seja o nome do Senhor. Então Pedro, ele teve essas situações, não é isso? E Jesus disse, olha Pedro, tu não está cogitando das coisas do céu, mas das coisas da terra. Para trás de mim, Satanás. O próprio Cristo advertiu ele que Satanás estava peneirando ele. Porque quando a gente quer fazer as coisas na força, na nossa justiça própria, nós estamos dando legalidade para que o inimigo coloque dúvida no nosso coração, medo, incerteza. E quando nós fazemos as coisas debaixo da graça de Deus, debaixo da vontade de Deus, nós estamos protegidos pelo Espírito Santo, que nos guia em toda a verdade, amém? Então, ele teve essas experiências negativas, digamos assim, entre aspas, mas eram experiências pedagógicas, porque Cristo queria que ele se visse, se enxergasse à luz da sua humanidade também, porque Cristo não veio chamar perfeitos, Cristo veio se manifestar, porque Ele é o perfeito, Ele é o que santifica, Ele é o que cura, Ele é o que liberta, Ele é o que chama, Ele é o que vocaciona, Ele é aquele que começou uma boa obra na tua vida e Ele é fiel para completar. Louvado seja o nome do Senhor. Então chegou o momento que Pedro nega 3 vezes Jesus. Tudo pedagógico, tudo dentro da palavra, tudo estava preparado dentro da presciência de Deus, não é isso? Dentro de um livre-arbítrio, mas dentro da presciência de Deus, tudo iria acontecer desta maneira. Para quê? Para que essa palavra, essas circunstâncias chegassem até a nós, porque também nós estamos na nossa limitação. Nós estamos também nas nossas limitações humanas e precisamos ter um encontro com o Cristo ressuscitado. Porque quando você tiver um encontro com o Cristo ressuscitado, não vai fazer mais sentido a sua justiça própria, a sua verdade própria, os seus conceitos, as suas ideologias, a sua forma fundamentalista de ver o mundo, mas você vai ter um encontro com a verdade que liberta, que é Cristo, a verdade que cura, a verdade que nos faz enxergar a luz, que nos faz enxergar as coisas eternas, a verdade que nos ensina a perdoar, a amar, sem abrir mão da verdade, sem abrir mão da justiça, sem abrir mão, aleluia, de renunciar ao pecado,
sem abrir mão da santificação. Essa é a verdade que liberta, que cura, que nos aproxima, que nos faz ser verdadeiros adoradores na presença de Deus. Nós precisamos ter esse encontro com Cristo ressuscitado e Ele vai perguntar, olha, e muitas vezes na tua vida, tu pode ter sido esse Pedro, que andou sobre as águas, que foi um homem, uma mulher cheia de Deus, que teve experiências com Deus, não é isso? Que orou e coisas extraordinárias aconteceram, que pregou, que fez coisas extraordinárias, que serviu, que abençoou. E em alguma forma, não é isso? Coisas aconteceram na sua vida e veio à tona o seu lado humano. Veio à tona as suas limitações, a sua fraqueza. Veio à tona o seu pecado, aquilo que o Senhor precisa trabalhar na tua vida para te fazer um verdadeiro adorador, para te fazer um verdadeiro pai de família, um verdadeiro cidadão, um verdadeiro cristão. Deus precisa curar essas feridas e elas têm que vir à tona para serem curadas pela verdade, pelo bálsamo da palavra do Espírito Santo. E você, não entendendo isso, você se afastou, você fugiu, você se escondeu, você se decepcionou, você se frustrou, porque você frustrou o mestre, porque você estava confiando na sua força. E agora você tem um encontro com Cristo. E a sua realidade está posta e você está constrangido, mas ele disse, olha, Pedro, tu me amas. João, tu me amas. Maria, tu me amas. Eu sei quem você é. Eu sei quem você é perfeitamente. E o meu sangue te justifica, e o meu Espírito Santo te ilumina, e a minha palavra te liberta, te cura. Eu estou te chamando para uma experiência com uma vida de ressurreição, uma novidade de vida, um novo nascimento, um aprendizado com todas essas experiências, mas um crescimento para seguir adiante, porque a igreja é um espírito de movimento, um espírito que caminha e tem uma missão na terra, que é levar o Evangelho. E nós vamos levar o Evangelho com aquele que é perfeito, mas também com a nossa humanidade. E vamos todo dia crescer e reconhecer que somos falhos, que somos dependentes de Deus. E é nesse reconhecimento, nessa nossa fraqueza, que se aperfeiçoa o poder de Deus. Mas sempre rejeitando o pecado, buscando a renúncia, buscando a obediência, buscando ser sal e luz na terra. Porque todos nós, em algum momento, somos aqueles Pedro que tem muita fé, que faz muita coisa, que é muita coisa. Mas, em algum momento, também nós vamos ser aquele Pedro que vai negar Jesus, que vai ter fraquezas, que vai entrar na carnalidade. E Jesus ama tanto esse Pedro forte como esse Pedro fraco. Porque a nossa confiança tem que estar posta toda no que ele fez. É ele quem nos justifica. E ele tem o Espírito Santo, nós temos o Espírito Santo, nós temos a palavra. Então, se você hoje, essa pessoa, não é isso? Que está sendo muito usada, que está numa situação muito boa, espiritual, em todos os sentidos na sua vida, não é isso? Você busque se aproximar do Cristo ressuscitado, para que você não fique confiando em você, sempre confiando nele. Continue crescendo. E se você, por algum momento, você negou, você falhou, ele te ama do mesmo jeito. Não precisa se esconder, não precisa fugir, não precisa negar. E mesmo que isso tenha acontecido, ele não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Louvado seja o nome do Senhor. Então, que você possa hoje ter um encontro com Cristo ressuscitado. Porque ele precisa te levar para uma experiência de ressurreição, que você possa receber o Espírito Santo, que você possa ser feito uma nova criatura, que você passe a confiar não em você, mas confiar nele, e fazer a vontade dele, obedecer a ele, se alegrar nele, glorificar o nome dele, exaltar o nome dele, e fazer tudo para a glória dele, entendeu? Porque ele sabe que você ama ele, mas ele sabe das suas limitações, entendeu? E ele te chama para mais perto, para você reconhecer que precisa dele, que depende dele, que nós não podemos ser nada nem fazer nada sem ele. Porque por ele, para ele, dele, por ele, para ele são todas as coisas. E por ele nós respiramos, por ele nós vivemos, nos movemos e existimos. Esse é o entendimento que todo cristão tem que ter. Que nós fazemos parte de um corpo.
A cabeça é Cristo. Esse corpo maravilhoso, um corpo bem disposto a obedecer, a fazer a vontade dele, a crescer, a aprender. Quando errar também pedir perdão 70 vezes 7, perdoar 70 vezes 7. E se prostrar diante dele e adorá-lo na beleza da sua santidade. Que você tenha esse entendimento hoje, não é isso? E louvado seja o nome do Senhor, não é isso? Que nos dá essa graça. Nos dá essa graça. Nos dá essa graça. Receba essa graça. A vida de Deus em Cristo, para fazer a vontade de Cristo. Amém? Fique você na paz, hoje e sempre, no nome de Jesus.